Quero aproveitar e registrar minha gratidão, alegria de participar durante esse tempo com os amigos e pelas conversas de corredor, pelos abraços, pelos compartilhamentos. Estamos à disposição. Estou lá na Ordem dos Pastores, do nosso escritório nacional, com o espírito e a missão de servir cada um dos irmãos. Conto com as suas orações, com a sua amizade, com o seu apoio, para que juntos a gente continue nesse ministério precioso de ajudar o rei a estender o reino. Eu queria, nessa fase final, trazer uma palavra dentro de uma temática que eu acho que alcança todos nós, e nós vamos trazer, inclusive, aqui resultados de pesquisas que apontam isso. E eu queria começar com uma pergunta. O que para você essa imagem tem a ver com finanças? O que para você essa imagem tem a ver com finanças? Sem dívida. Muito bom, muito bom. O que mais? Acabou de consultar a conta bancária ali no celular e viu que está com saldo positivo, né? Pegou pesado. Pegou pesado. Mas olha o que nós vamos descobrir. Vocês estão certos nas respostas. De que essa vida de leveza e bem-estar está diretamente proporcionada à maneira como nós lidamos com o dinheiro. E há uma máxima na economia financeira em que nós dizemos o seguinte: a questão não é quanto você ganha. A questão está diretamente relacionada a quanto você gasta. Esse está o segredo da felicidade, especialmente dessa leveza, e nós temos números hoje que apontam, inclusive, a questão desse adoecimento, os índices de divórcios diretamente relacionados por essa questão de desequilíbrio financeiro. E o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos nos propor a uma caminhada em que a gente deixe exatamente este cenário de endividamento para um cenário de poupadores. E por que eu estou dizendo que nós precisamos sair deste cenário de endividamento para um cenário de poupança e de investimento? O CNC lançou um relatório, ele lança esse relatório todo ano, que é um quadro de endividamento e de inadimplência do consumidor brasileiro. E esse número se mantém nos últimos anos numa média de aproximadamente 55%. E nós fechamos aí maio de 2019 como o pico do ano em que a cada 10 brasileiros, 6,3 estão diretamente endividados. Então significa que 60% desse auditório, você não precisa se manifestar, mas esse número aponta que 60% desse auditório está comprometido em algum grau com endividamento. E o que a gente vai descobrir é que essas famílias e essas pessoas que estão endividadas, 9,5% não terão condições de pagar a sua dívida. Perceba que se a cada 10, 6 não pagam, dentre esses 6, quase aí 10% não vai ter condições de pagar. E aí eu faço uma pergunta para você. Dentre as categorizações hoje de comprometimento de nosso salário ou de nossa receita, ou seja, de dívida, quais seriam as 5 principais categorias de endividamento do brasileiro hoje? Primeiro é o cartão. Cheque especial, prestação de carro, financiamentos, que aí está incluso. E qual seria o percentual número 1 aí? Quem que acha que é o cheque especial o vilão? Quem acha que é o cheque especial? Quem acha que é o cartão de crédito o vilão? Uau! E qual seria o percentual, então, desse cartão de crédito aí, em termos de comparação com cheque, com empréstimo, com financiamento aí? Alguém dá um número percentual em que, então, vocês, usando a própria resposta de vocês, que já que o cartão é o grande vilão, quantos por cento aí o cartão compromete nessa listagem aí de endividamento? 70%? 70%?
90%, 50%, 60%. Olha só, 70%, deixa eu voltar aqui. Eu acho que tem alguma coisa aqui, eu acho que o problema sou eu. 75%, e olha a diferença. O segundo carnê, financiamento de carro, financiamento da casa, crédito pessoal. Olha onde está o cheque especial lá, ó. Crédito consignado, outras dívidas, cheque pré-datado. Meus queridos, preste atenção nisso. O Brasil possui hoje a maior taxa de juros em cartão de crédito do mundo. Se você não sabe usar este instrumento, em nome de Jesus, corta, quebra, põe fogo nisso aí, porque isso vai comprometer a sua vida, a sua saúde e a sua família. Se você não sabe usar, joga fora. Agora, dica para quem está disposto a aprender a usar esse negócio. Primeira coisa que você tem que colocar na cabeça, cartão de crédito não é dinheiro. Cartão de crédito é uma antecipação de um compromisso, ou seja, de uma palavra que você está dando que em determinado período você vai pagar um compromisso que você fez de antecipação do crédito que você recebeu. Então, se você usa cartão de crédito, você não pode usar junto cartão de débito, você não pode usar junto dinheiro. Por quê? Porque senão você vai comprometer a sua receita, vai aumentar o seu endividamento, e quando você chegar no final do mês, você não tem com que pagar o seu cartão. Eu, particularmente, uso o cartão de crédito para o meu benefício. Eu deixo meu salário parado e eu uso o cartão de crédito. E aí você tem que ter, inclusive, uma malícia para não colocar o limite do seu cartão de crédito igual ao valor do seu salário. Então você tem que ter uma margem, e aí vai depender muito do seu uso, mas tem que ser abaixo do que você ganha, incluindo aí os seus custos fixos, que são pagos com recurso financeiro e não com cartão de crédito. Aluguel, seja as contas de consumo que são, por vezes, débito automático. Então você tem que criar, e nós vamos apresentar daqui a pouquinho aqui, uma sugestão de, inclusive, planejamento financeiro e orçamento em cima desse negócio. Mas o que eu faço? Então eu deixo lá o salário e eu vou comprando com cartão de crédito, chega no início do mês, eu pego o salário que está lá e eu pago o cartão de crédito. Qual que é a vantagem disso? Hoje nós temos uma grande batalha entre os operadores de pagamento eletrônico no Brasil, querendo o seu dinheiro para fazer aplicação e gerar mais dinheiro para eles. E eles precisam oferecer benefícios. E vários cartões de crédito hoje no Brasil oferecem benefícios. Entre eles, o famoso pontuação de milhas aí, né? Que você pode converter em passagens aéreas. Então, as minhas férias, normalmente, eu não compro passagem aérea. Eu utilizo as milhas que eu tenho. Hoje, há cartões, meu cartão oferece hoje um sistema que chama cashback. Ou seja, o percentual da sua fatura volta em dinheiro para você. Então, quanto mais você consome, mais retorno você tem. Mas você tem que ter esse equilíbrio de utilização. E um cartão. Eu, outro dia, vi uma pessoa deixar uma carteira cair, vazou uns 8 cartões de crédito. Eu falei, Deus tem misericórdia da sua alma, porque o seu corpo vai pagar por isso aí. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse instrumento. E o que eu quero propor, então, para você nessa manhã? Que nós possamos desenvolver, a partir da compreensão e do desejo de uma vida financeira saudável e equilibrada, bons hábitos. E hábito, meu querido, é, no início, um negócio chato, mas que no decorrer do processo vai se tornar um estilo de vida. A pesquisa hoje aponta que você precisa de 21 dias para que alguma coisa se torne um hábito e 3 meses, ou seja, 90 dias para que aquilo se torne um estilo de vida. Então seria 21/90, é um princípio da categorização de novos hábitos de um novo princípio de vida. Por que eu estou colocando isso aqui? Quando a gente vai para esse bom hábito na vida financeira, nós não podemos focar no resultado imediato, mas no processo. Por quê? Porque você vai fazer uma economia durante o mês e vai olhar para a conta, vai ter R$100. Você vai assim, gente, R$100, eu fiz esse esforço todo por causa de R$100. Só que tem um problema na mentalidade ocidental, especialmente latino-americana. É que nós não olhamos o valor do dinheiro no tempo.
Nós não conseguimos enxergar o valor do dinheiro numa perspectiva, e aqui tem um ciclo didático para nós que seria no ano. Se você chega para o norte-americano e pergunta para ele quanto que você ganha, ele diz, eu ganho 120 mil, mas não é 120 mil por mês, é 120 mil por ano. E se você começa a doutrinar a sua mente para olhar o valor das coisas a partir da perspectiva anual, você consegue ter uma compreensão maior do quanto você pode reduzir em termos de consumo e, portanto, de economia, e quanto que você está gastando. Então, a proposição aqui é que a gente comece a desenvolver isso aí. E qual que é a dica? Se o seu planejamento financeiro estiver diretamente atrelado ao objetivo, isso fica muito mais fácil. E eu quero aqui trazer, porque faz parte já da nossa cultura, alguns objetivos financeiros clássicos. O primeiro, e eu fiz aí questão de colocar uma casa, é porque nós sonhamos com a casa própria. Apesar de que esse conceito de aquisição de bem imóvel, ele está sofrendo uma mutação. Nós temos startups no Brasil hoje que já fazem uma leitura social de comportamento do ser humano na sua trajetória de ciclo de vida, em que nós casamos e nós construímos um patrimônio, pelo menos de uso de um patrimônio imóvel, reduzido. Os filhos chegam, a gente parte para um patrimônio imóvel um pouco maior, e daqui a pouco os filhos saem, a gente tem que voltar para um patrimônio imóvel um pouco menor. Então, nós dificilmente, na configuração atual, entramos num bem imóvel e ficamos com ele durante 30 e 40 anos. E nós temos hoje uma startup aqui em São Paulo, que tem construído imóveis variando a sua metragem entre 14 a 48 metros quadrados, e que tem gente fazendo fila para fazer uso. Por quê? Porque percebeu que a família brasileira reduziu o seu número de componentes, e essa nova geração, perceba, nós estamos aqui falando desde o primeiro dia, que estamos inseridos num contexto social de mutação constante. A única verdade que nós temos hoje é que tudo está mudando constantemente. E essa geração, especialmente a geração YZ, é uma geração que não tem apego mais às coisas. E eles não estão nem um pouquinho preocupados com isso. Nós é que labutamos, por conta de uma cultura, de trabalhar uma vida toda para adquirir um bem. E eu lembro que eu estava uma vez na igreja local e um irmão chegou todo feliz e falou assim, pastor, eu comprei uma casa própria. Eu falei, que legal, parabéns, saiu o crédito lá da Caixa Econômica. Aí eu falei, quantos anos? 30 anos. Eu falei, então daqui 30 anos, quando o irmão pagar a última parcela, o irmão volta e fala comigo que você comprou uma casa, porque você não comprou uma casa, você assumiu um compromisso financeiro durante 30 anos de pagar por uma coisa que você hoje está assumindo a posse. Então isso inclusive é relativo, tem que ser feita uma avaliação inclusive de mercado, de economia, de política, para que a gente avalie. Nem sempre comprar é melhor, às vezes dependendo, alugar é melhor. E aí você pode pegar qualquer consultor financeiro que consiga fazer uma leitura da sua realidade, tanto financeira quanto social, para te apontar isso aí. Mas qual que é a dica aqui, quando eu falo sobre comprar alguma coisa que a gente deseja? Isso aqui ultrapassa o bem imóvel. Isso aqui vale, por exemplo, você comprar ou você sonhar em viajar com a sua família para o exterior. E alguns dos nossos colegas ficam assim, poxa, isso nunca vai acontecer comigo. Meu querido, não imponha sobre si essa limitação. Eu vou te dizer para você que é mais barato você viajar hoje para a América do Sul, você pega aí, pega Buenos Aires, que é um país extraordinário. Você pega a Argentina ali, a cidade de Buenos Aires ali, você vai gastar menos do que você viajar para o Nordeste do Brasil. E você vai ter uma experiência transcultural, você vai ter a oportunidade de sair, ter contato com uma outra língua, com uma outra realidade e cultura, mas é uma questão de planejamento. Eu lembro quando eu e Natália fizemos um planejamento de comemorar o nosso aniversário de casamento fora do país, só que você não toma uma decisão dessa de uma sexta para um sábado, né? Você planeja isso antecipadamente. E quando você tem esse planejamento de ter ou de obter algo, você tem que fazer ajustes, porque lembra do princípio, não dá para ter tudo. Então você está andando no shopping com a sua esposa, e ela está lá com um bendito cartão de crédito. Aí aparece uma propaganda na vitrine de uma loja, 6 vezes sem juros. Qual que é a tentação? Eu vou passar, são 6 vezes sem juros.
E aí você coloca pé no chão. Olha, amor, ou você compra o sapato ou a gente viaja, porque não tem como ter as duas coisas. Então, quando você tem esse objetivo traçado, atrelado ao seu orçamento, ao seu planejamento financeiro, você começa a abrir mão de determinadas coisas para poder obter outras coisas. Isso vale para qualquer coisa que você queira adquirir. O segundo objetivo que tem que estar atrelado ao seu planejamento financeiro é de melhoramento do padrão de vida. O que é que eu preciso para melhorar o padrão de vida hoje? Você mora num determinado bairro e tem um desejo de mudar para um outro bairro, você tem um determinado veículo, bem, e quer comprar um bem melhor. O que é que você precisa para melhorar o seu padrão de vida? O quê? Dinheiro. E como que você ganha dinheiro hoje? No Brasil? Duas formas. Trabalhando ou roubando. Mas, vamos aqui caminhar na trilha correta. É trabalhar, meu queridão. Agora, como que você consegue receber gratificação financeira fruto do teu trabalho? O que você precisa? Você precisa se capacitar. E para que você se capacite, você precisa investir em você. E aqui o Projeto Josué é uma dessas janelas de oportunidade de investimento ministerial. E ontem nós falamos sobre tantas outras que estão disponíveis aí. Lembre-se, teologia é ponto de partida, não é ponto de chegada. E quando você entende isso, você vai se capacitando para quando uma nova oportunidade passar diante de você, você estar pronto para isso. Não é uma questão de sorte, é uma questão de preparo. Então, para que você melhore o padrão de vida, você vai precisar entrar num comum acordo com a sua família. Eu fiz isso com a Natália, desde o momento que a gente casou. Nós tínhamos já cada um a sua graduação, e então, na ocasião, ela decidiu fazer a segunda graduação dela. E nós tivemos que apertar o cinto para que ela fizesse a segunda graduação. Ela terminou, e aí foi a minha vez de ir para uma pós-graduação. Nós apertamos o cinto naquela ocasião para que eu estudasse. E ela está agora preparando para a terceira graduação dela. Nós vamos fazer novos ajustes para que ela entre numa nova universidade e faça uma nova formação. Por quê? Porque isso agrega valor. E numa sociedade de conhecimento igual a nossa, o que está sendo avaliado é exatamente o que a gente tem de valor agregado à nossa pessoa. Então, se você traça esse objetivo, e lembre-se, princípio que eu falei anteontem aqui, inclusive pós-palavra do Silvado, para o bicho da goiaba, o mundo é a goiaba. Você não precisa estabelecer esse momento da sua história ministerial como ponto final, meu querido. Você tem um horizonte que Deus quer realizar com a sua vida e através da sua vida, e você precisa, portanto, se habilitar para isso. Eu sugiro, estudem uma nova língua. YouTube hoje tem diversas plataformas de capacitação de idioma gratuito. Estude outros idiomas. O inglês é uma língua hoje que te abre uma janela de conhecimento e de acesso à informação em qualquer lugar do globo. E aí você vai dizer, isso é só para quem tinha oportunidade. Meus queridos, nós estamos no século XXI, você poderia falar isso há 50 anos atrás, mas hoje não está valendo mais. Eu conheço pessoas que estão indo para a universidade com 60 anos de idade, e estão ressignificando a sua vida e a sua história. Está tudo aqui, nós temos que dar uma reajustada no nosso mindset, nosso modelo mental de definição do que pode ou o que não pode. Nós somos os nossos próprios limitadores. Então esse é um objetivo que eu quero sugerir que você trabalhe no seu planejamento. Um outro que aí nem todo mundo tem, mas eu quero sugerir que você estabeleça, é uma reserva financeira de segurança. Essa reserva financeira de segurança não é dinheiro para você comprar carro, viajar para a Europa. Isso aqui é uma reserva financeira de segurança para quando alguma coisa acontecer, você está preparado para isso. Vou dar 2 exemplos. Eu estava um dia em casa, meu irmão me liga. Falou assim, Daniel, nossa avó foi socorrida, ela teve um infarto, está no hospital, precisa fazer uma cirurgia, R$15 mil, se não fizer, morre. Imagine que você agora receba um telefonema por conta de alguma situação linkada à sua família, em que há necessidade de um investimento de R$15 mil. Não responda. O que você faria? Repita comigo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Aí, eu estava saindo, um dia numa visita hospitalar, lá em Belo Horizonte, estacionamento, porque Belo Horizonte, meu querido, ou você está subindo ou você está descendo, porque a cidade é toda formada geograficamente nessa situação. Eu estava lá numa descida, estacionamento 90 graus, tinha uma picape do meu lado, sabe quando você dá aquela saidinha assim, só para você ver quem que está passando? Surgiu um Corolla 2017 na minha frente. Pô! R$4.800. Em outras configurações, se você não está preparado, você entrega a chave do seu carro, seu rim, seu fígado e vai embora. Portanto, você tem que estar preparado para isso. Vamos agora trabalhar um modelo padrão do mercado de trabalho que de alguma maneira nos alcança. O camarada perdeu o emprego. E agora, o que eu faço? Alguns entram em desespero, porque eles não estavam preparados para isso. Eu conheço alguns colegas que se tornam reféns do ministério por conta do dinheiro. Você se mata, mata a igreja e mata a família. Se você tem uma reserva de segurança, olha como que a coisa muda. Quanto que eu preciso ter nessa reserva de segurança? Me dê uma sugestão aí. 30 mil. 1 milhão. Calma. Você está certo, você está certo. Quem mais? Poxa, 1 milhão, gostei desse 1 milhão aí. Eu recebo, Senhor. Olha só. Meus queridos, nós precisamos fazer os cálculos a partir do ponto de vista correto. O que você precisa ter aí é um número vezes a sua renda mensal. Os economistas financeiros, hoje, medianos, vão colocar em torno de 6 meses. Os mais conservadores vão até 1 ano. Então, se você ganha R$1.000, você tem que ter nesse fundo 6 mil. Ou 9, ou 10, ou 12. Vamos colocar essa margem aí de 6 a 12 mil. Olha que coisa linda. Acontece uma situação em que você deixa a função e, portanto, consequentemente, o provento financeiro. Se você tem esse fundo, você tem a garantia de, pelo menos 6 meses, manter a sua família naquele padrão. Óbvio que se você está fora da ativa, ou seja, desse mercado de recebimento financeiro, você não vai fazer determinadas manobras como você faria se você estivesse na condição ativa. Então, come no final de semana, você não come mais. Então, você pode esticar esses 6 meses para 7, para 8, esses 9 para 10, para 11, esses 12 para 15, para 16 meses. Então, como que eu chego nisso aí? Sugestão, entre 10% até 15% do seu salário, da sua receita. Você vai tirar e vai colocar nesse fundo de reserva financeira, até alcançar esse numeral, que é 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes o que você ganha. Conseguiu captar? Para que então você tenha um fundo de segurança para qualquer eventualidade que porventura passe pela sua vida ou pela sua história. Está claro até aqui? Alguma pergunta? Siga o seu orçamento com disciplina. Definiu o seu objetivo, você tem que colocar isso no papel e seguir. Para quê? Qualquer compra extra ou qualquer ação financeira não planejada vai fazer com que você se distancie do seu objetivo. Se o seu objetivo é pagar uma nova formação, você tem que adequar o seu orçamento para que você cumpra aquilo ali. Porque se você já está com tudo redondinho e resolve inventar moda no meio do caminho, você compromete aquele objetivo. Ou para ingresso ou para manutenção desse objetivo. Então, vai colocar isso no papel e vai seguir. Sugestão de 2 aplicativos, não está aí, anote. Guia Bolso, é um aplicativo pioneiro na área de planejamento, orçamento e monitoramento das finanças. Tá? E o outro aplicativo chama Minhas Economias. São 2 aplicativos 100% gratuitos. O Guia Bolso, inclusive, ele tem um API que dialoga com a sua conta bancária. Preste atenção para os que estão aterrorizados com a tecnologia. Ele não manuseia a sua conta bancária, ele só enxerga a sua conta bancária. Alguns bancos, como o Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, já têm no seu aplicativo uma plataforma de gerenciamento financeiro. Primeiro aplicativo, Guia Bolso. Guia Bolso.
Segundo aplicativo, Minhas Economias. Tem outros, tá? Mas esses são os dois. Sim. E qual que é... Vamos lembrar, o aplicativo não trabalha sozinho, tá? Você precisa informá-lo, ou permitir que ele tenha acesso à informação. Por isso que o Guia Bolso, você tem que permitir que ele acesse a sua conta. Que antigamente você usava planilha de Excel. Eu dava planilha de Excel para o auditório. Só que você tinha que vir com aqueles talõezinhos, aqueles canhotinhos de cartão, tudo no bolso, chegar em casa e inserir para que você conseguisse ter um relatório. Então você está na rua, comprou lá um remédio, coloca lá, remédio. Por quê? Porque no final do mês, do semestre, do ano, você vai ter um relatório, inclusive gráfico, de informação para onde que o seu dinheiro está indo. Quanto que você gasta com a manutenção da casa, quanto que você gasta com comida, quanto que você gasta com lazer, quanto que você gasta com educação, quanto que você gasta com medicação. Então, quando você consegue enxergar, você inclusive dá apontamentos de, poxa, eu não sabia que eu estava gastando tanto saindo fora de casa. Você reduz e cria uma gordura maior para que você antecipe a concretização dos seus objetivos. E como que a gente elabora um orçamento familiar? Primeira coisa, identifique como que você está gastando o seu dinheiro. E o aplicativo vai te ajudar nisso, e por isso a minha sugestão. Segundo, avalie os seus gastos e defina metas de despesas que levem em conta os seus objetivos financeiros, que a gente acabou de falar. Eu estou com tal objetivo, eu avalio onde o meu dinheiro está indo, eu ajusto para que eu antecipe isso. E acompanhe de perto futuras despesas para assegurar que estejam dentro do planejado. Óbvio que nessa trajetória podem surgir novas oportunidades. E aí você vai ter que ter a sabedoria de, então, e aí talvez venha uma dica. Lá no seu orçamento, estabeleça um percentual lá que crie uma gordura para eventualidades positivas, em que você possa usar para novos investimentos. Sim. Aí a pergunta do Lúcio é muito boa. O aplicativo ele tem acesso lá eletronicamente à sua conta e, portanto, seus gastos de cartão de crédito ou débito. Como que a gente faz com o dinheiro? Informação manual no aplicativo. Então, gastei, eu faço aquela inserção. Porque a gente vai ver daqui a pouquinho aí os famosos custos invisíveis, que afetam de maneira drástica as nossas finanças. Tá bom? Então, tá aí. Elabore um orçamento, concentre-se nessas categorias prioritárias aí, e o aplicativo vai te ajudar a ganhar tempo e fazer esse gerenciamento. E aqui vem a minha palavra. Dinheiro na mão não precisa ser vendaval. Onde entram os custos invisíveis? São Paulo certamente tem isso. Algumas cidades aqui do interior de São Paulo também tem. Você para o carro na rua, chega aquele camaradinha que quer vigiar o carro. Aí você dá 3, 4, 5 reais. No Rio de Janeiro a tabela, o piso de guardador de carro é de 15 reais para cima. É o piso, 15 reais. Dependendo do dia, da hora e da razão do movimento de veículos ali, é de 25 para cima. Tá? O café lá é arábico, entendeu? Porque o pessoal tem um cafezinho, lá é tipo exportação, o cafezinho do pessoal lá. Então você imagina, vamos pegar obviamente numa situação padrão. Se você tem um custo entre estacionamento, o cafezinho mesmo, você acabou de almoçar, tomou um cafezinho lá, meu querido chefe, não, sem, com todo respeito ao seu vício gourmet. Qual que é o custo de um cafezinho expresso hoje no Brasil, a média? Porque ele viaja o Brasil todo, ele toma café no Brasil todo. 5 reais, na média. Olha aí. Então você vamos pegar 5 reais do estacionamento, 5 reais do cafezinho. Aí no meio da tarde, sabe, depois ali do almoço, deu vontade de comer um docinho. E aí você paga mais 5 ali. Então, só para didaticamente um arredondamento, nós estamos falando de 15 reais por dia. Multiplica 15 por 20, dá quanto? 300 reais por mês. 300 vezes 12. 3.600 reais por mês. Por ano. Vezes 10 anos, nós estamos falando aqui de 36 mil reais em 10 anos utilizados com cafezinho, com o guardador de carro e com um chocolatezinho. Percebe que quando você olha para o cafezinho, não gera impacto?
Você deu R$5. Qual que é o problema de R$5? Agora, quando você pega os R$5 e multiplica por 5, depois multiplica por 20, depois você multiplica por 12, e depois você multiplica por 10, você percebe o impacto que isso tem a longo prazo. Eu não estou, por favor, de maneira alguma induzindo você, e muito menos o meu querido amigo e chefe, a deixar de tomar o seu cafezinho. Mas que nós possamos avaliar, em algumas circunstâncias, aquilo que afeta ou compromete o meu orçamento a longo prazo para que eu alcance os meus objetivos, tá bom? E um segredo para que isso aconteça está nessa imagem. O que você está vendo aí? O que você está vendo aí? Uma maçã mordida e uma maçã não mordida. Não é isso que a gente está vendo aí? Muito bem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos vendo a diferença entre desejo... Muito bom. Muito bom. Muito bom. Olha aí. É a diferença, meu querido, entre desejo e necessidade. Minha sugestão, não estou ganhando nada para isso. Eu já disse que a minha missão é descobrir coisas boas e partilhar essas coisas boas para a bênção do reino de Deus a partir do seu ministério. Existe um ministério no Brasil hoje, parceiro das igrejas locais, e que pode abençoar tremendamente a sua vida e a vida do seu rebanho, que chama Universidade da Família. A UDF tem vários programas de capacitação e de auxílio às famílias das igrejas. Um desses programas chama Crown, que é um programa financeiro, de educação financeira à luz da Bíblia. E num dos módulos do Crown, você tem lá como que você ensina a criança, porque vai da criancinha até o empresário. Como que você ensina a sua criança a mexer com dinheiro? E a primeira lição que você tem que ensinar para a criança é a diferença entre o desejo e a necessidade. Meu querido, você está querendo isso aqui o quê? Só por conta de um desejo? Ou isso aqui de fato é uma necessidade? Você precisa disso aqui? Eu não sei se você sabe disso. Eu coloquei desejo aqui porque realmente é o símbolo da Apple. Dessa multinacional bilionária aí que ressignificou a comunicação no mundo. E sabe o que inspirou Steve Jobs a construir esse ícone? Gênesis capítulo 3. E viu que era bom, desejou, correu e tomou. Essa é a ideia. Porque cá para nós, hoje em dia, antigamente você ainda tinha a questão do pioneirismo, da disruptura, da tecnologia, mas hoje em dia os telefones fazem a mesma coisa. A diferença é que num você vai pagar R$15 mil e no outro você vai pagar R$1.000, R$800, R$400. Mas no final das contas, o telefone faz a mesma coisa. Mas dá um ícone, dá um status. E nós somos muito facilmente levados por essa questão do status na área de consumo no Brasil. E olha como que isso aqui ajuda, e aí vem naquele ponto, eu desenvolvi na igreja local uma ressignificação do famoso curso de noivos. Certamente na sua igreja você desenvolve um trabalho nessa linha. Mas eu ficava em crise, por quê? Porque chegava o casal para o curso, eles já tinham feito o convite, distribuído o convite, alugado igreja, fotógrafo, filmagem, tudo mais. E aí você ia lá trabalhar com eles e você já via o seguinte, vai dar errado. Mas e aí? Porque uma das coisas que eu falo na primeira aula lá com o pessoal é o seguinte, a minha missão é separar vocês. E é melhor que você separe agora do que você separe depois de casado. Então, a gente trabalha vários cenários. Aí eu ressignifiquei trazendo para o curso os namorados, para que eles pudessem entender que não é uma aventura e compreender antecipadamente o que significa casar. Aí traz sogro, sogra, todo mundo para o balaio e a gente trabalha. E numa das disciplinas eu falo sobre essa questão financeira. E eu dou uma matéria prática para eles e que muita gente não acredita e eu vou compartilhar com você, porque se você não fez isso, faça. Primeira dica, quando você for fazer compra, vá de barriga cheia. Tome café, almoce ou jante antes de fazer compra. Há um estudo de que se você for com o estômago vazio, você tende a comprar entre 20% a 25% mais do que você compraria se você estivesse saciado. Segunda dica, e essa eu aprendi enquanto seminarista. Receita curtinha, eu tinha R$50 para me virar. Aí eu ia lá no Extra, lá no hipermercado Extra. E eu não queria passar vergonha. Então o que eu fazia? Eu chegava lá na gôndola, eu tirava o produto que eu precisava,
e aí eu colocava no carrinho e fazia mentalmente a conta. R$5, R$7, R$8, R$9, e tinha que chegar nos 49 alguma coisa, porque se eu chegasse no caixa e desse 51, ia passar vergonha, porque ia tirar alguma coisa que eu não tinha nada além de R$50. Só que aí eu tenho uma compulsão por leitura, e eu lia tudo, inclusive os rótulos dos produtos. Eu comecei, depois eu fui descobrir isso, que eu tive a oportunidade de fazer uma formação na área de marketing, e eu descobri uma coisa que as indústrias fazem e que nós não sabemos se a gente não estuda, né? Aí eu pegava lá no Carrefour, pão de açúcar, num Extra da vida, você pega um pão de forma Extra, um pão de forma Carrefour, um pão de forma... O Carrefour não faz pão de forma. Quem que faz o pão de forma lá? Aí lá é o Pluma, ou Seven Boys. Aí você vai olhar, é o mesmo pão de forma que está do lado, R$2 mais barato. A embalagem é que é diferente. Só isso. Aí eu fiz esse teste. Você pega lá o detergente Carrefour. Quem faz? É a Bombril que faz lá o Limpol. É o mesmo detergente. Qual que é o melhor sabão em pó, meus queridos? Foi o que disseram para você. Mas o brilhante é o mesmo e é mais barato. E o que que essas indústrias fazem? Oh, meu querido! Deus te abençoe. Agora, eu estou pensando aqui, tem a ver com essa mente brilhante? Coisa linda. Olha só. E aí você vai estudar, né? Você já ouviu falar da Copenhagen? Copenhagen é uma loja que entrega chocolates refinados. E aí surgiu no Brasil a Cacau Show, que é uma outra loja que atende um outro perfil de clientes classe C. E aí entrou, de repente, uma outra loja chamada Cacau Brasil. A Cacau Brasil é da Copenhagen. Pegou? Então, meu querido, cuidado para você não entrar nessa cilada. Quer ver uma outra coisa? O que significa quando eu falo para você, o que vem na sua mente? Localiza. Aluguel de carro. Não tem nada a ver. Você sabia que a Localiza não é uma locadora? A Localiza é uma administradora de ativo e passivo. Ela vai lá na montadora de veículos e compra uma frota de veículos. No meio do caminho, eles alugam o veículo. Mas o objetivo final é voltar com esse veículo para o mercado de trabalho a uma venda de seminovos, onde ele garante uma lucratividade que ele vai ter na margem entre compra e venda. Só que ele tem um ganho no meio do caminho. Casas Bahia, o que é? Agora você está até com medo de responder, né? Casas Bahia é uma financeira. No meio do caminho, ela vende coisas de departamento, de eletrodoméstico. Porque se você chega na casa... É o inimigo, é a besta do Apocalipse. Olha só que coisa interessante. Se você chega nas Casas Bahia e fala assim, eu quero pagar à vista, o camarada diz o seguinte, é o mesmo preço. Sabe por quê? Porque não é o objetivo deles, eles precisam te dar um carnê para ganhar a prestação com você. Então, meus queridos, se a gente vai na onda, nós vamos nos comprometendo. E aqui vai uma dica, não está aqui. Hoje nós temos a Casas Bahia, loja física. Eu estou fazendo Casas Bahia aqui, mas, por favor, só a título de exemplo, tá? Ou essa loja no ambiente virtual. São CNPJs diferentes. São empresas completamente diferentes, inclusive com precificação diferente. Eu não sei quem já fez isso. Você pega o preço da internet, chega lá e fala assim, olha, eu quero comprar com esse preço. Fala, não tem jeito, é outra empresa. É uma outra análise de custo, e tudo diferente. E aí uma dica para vocês. Eu não sei se tem como editar esse negócio aqui, porque se os donos lá ouvirem, eles vão mudar a metodologia. Mas tem um algoritmo que faz, lembra lá quando a gente falou de tecnologia? Ele fica lendo o que você está fazendo na internet. Você consultou num dia cafeteira na Submarino, aquilo vai ficar, você vai vendo cafeteira a semana toda. Aí o que você faz? Porque, gente, não tem nenhuma pessoa trabalhando do outro lado. É uma máquina, é um robô que está te monitorando via algoritmo. Olha a dica. Você fez lá a pesquisa de preço, encontrou naquela determinada loja o melhor preço da internet. Você vai colocar no carrinho, você vai até o momento de compra, começa a preencher os dados e desiste da compra. Não compra, desiste da compra. Em até 48 horas você vai receber um cupomzinho de desconto em cima daquele produto que já estava barato, vai ficar mais barato. Tá?
Presta atenção. Gente, o que eu estou, de alguma maneira, compartilhando com vocês? Modos de nós gastarmos menos. E se nós conseguirmos, em contrapartida, ganhar mais, opa, olha que coisa linda. Existe um aplicativo que eu te recomendo instalar nos seus navegadores. Um deles chama Melius, M-E-L-I-U-Z. M-E-L-I-U-Z. E outro é o BeBlue, B-E-B-L-U-E. São 2 aplicativos cashback. Você entra lá num ponto frio, aí é igual o Dots. O Dots também funciona dessa maneira. Aí tem lá, Melius, ele fica verdinho. Você vai comprar uma geladeira de R$2.000. O Melius transforma um percentual daqueles 2.000 em dinheiro na sua conta bancária. Presta atenção? Então, se você já fez aquela trajetória de pesquisa, abandono, ganhou 10%, no final vai comprar e o Melius está ativado, você ganha 10% mais 2%. Quanto que dá isso em R$2.000? R$220, R$240 que você nem tinha planejado e você conseguiu de economia. Então, são dicas práticas, meus queridos, que, se desenvolvidas, pode fazer com que você ajuste o seu orçamento familiar. Outra dica: jamais conte com a sorte. E o que significa isso aqui? Você está andando na igreja, aí você ouviu um membro da diretoria falando assim: eu acho que a gente tem que dar um aumento para o pastor. Aí você ficou tão emocionado, porque você passou rápido, ficaria feio você parar no meio do caminho, né? E aí você contou com o aumento salarial, só que eles estavam falando assim: eu acho que o pastor está trabalhando pouco, a gente tem que dar mais trabalho para o pastor. E aí você fez um compromisso lá na frente, contando com o aumento financeiro, e você vai ter um problema. Então não conte, minha avó falava isso, com o ovo dentro da galinha. Porque pode ser que o ovo não saia, ou pode ser que saia chocado, ou pode ser que saia quebrado. Então, cuidado para que você não faça compromissos financeiros contando com aquilo que você não tem nas suas mãos. Outra dica: controle. Eu acho que eu passei. Não, isso. Aí sim, vamos dizer que o que você ouviu foi verdade. O pessoal viu que você trabalhou bastante e propôs um aumento de nada mais, nada menos do que 100% do seu salário. Meu querido, se você ganha 2.000 e passa a ganhar 4.000, você já está a passos largos, e nós já estamos caminhando para redefinir isso, para se tornar uma pessoa rica. Guarda aí, porque eu sei que isso coçou o seu coração e você ficou... Nós vamos ressignificar esse conceito aqui. Mas concorda que se você ganhava 2.000 e passou a ganhar 4.000, meu querido, você pode fazer o que você quiser agora. O problema nosso é que a gente ganha 2, quer gastar 2.500. Ganha 4, você começa a gastar 5. Por quê? Porque você começa a aumentar desnecessariamente o seu custo de vida. Então, aumentou, teve uma folga, você vai começar a destinar esse dinheiro para investimento. E aí agora nós estamos começando a dilatar a nossa mente para uma leitura a longo prazo do preparo das nossas vidas para um timing de deixar o ministério e ser sustentado nesse momento em que a gente não está mais na ativa. Tá? Como que a gente faz isso? Controlando a sua dívida. E aqui a gente já falou algumas coisas, eu vou pular e vou começar a trabalhar o conceito de dívida. Aqui tem um peguinha de dívida boa. O que seria uma dívida boa? Seria você adquirir alguma coisa, por exemplo, para aumento patrimonial. Você assume o compromisso, mas a longo prazo aquilo se torna como um ativo para você, em que você aumenta a sua estrutura patrimonial. Há equivocadamente no Brasil uma leitura desse negócio chamado aquisição de carro. E eu quero mostrar para você um cuidado que você precisa tomar com relação à compra de veículo. Esse aqui é um diagrama financeiro num carro de valor R$28.000. E aí a gente está sentado na sala, aparece uma propaganda. Olha, carro zero, prestação R$400. A gente toma a decisão hoje de compromisso financeiro no Brasil, sabe baseado em quê? No tamanho da parcela. E aí a gente olha, 400, carro zero, o quanto que eu ganho? Opa, eu vou para esse negócio. Só que você esquece de avaliar uma coisa. Você comprou um carro, você tem que pagar um seguro hoje em torno de R$1.400 por ano. O IPVA, 4% do valor do veículo. Se ele custa R$28.000, R$1.120. Você tem um DPVAT, tem um combustível,
estacionamento, uma manutenção básica, você tem que levar em conta a depreciação do veículo, porque a cada ano esse veículo ele perde um valor, e você tem lá o seu financiamento, que é de R$400 por mês, então R$4.800. Quanto que você imaginou que você fosse gastar por mês com o carro? 400. Qual que é o custo final do carro no mês? 3 vezes o valor do carro. Por isso é muito comum você chegar nessas revendedoras, tem um camarada lá que está vendendo o carro desesperado, 0 quilômetro. Por quê? Porque se ele não vender, pelo menos que você assuma as prestações para ele, ele vai perder o que ele pagou, inclusive o patrimônio. E eu conheço alguns que perderam, inclusive, casas, veículos, por conta de um despreparo de leitura com relação a custo. Meus queridos, nós precisamos saber avaliar o custo das coisas. Por exemplo, qual que é o valor da roupa? Você sabe quanto que custa uma roupa? Como que você sabe se uma roupa é cara ou barata? A gente não foi doutrinado. Eu falo isso para minha esposa. Qual que é o custo da roupa? É o valor da roupa dividido pelo número de vezes que você vai vestir. Não significa que a blusa está R$49 que ela está barata. E não significa que a blusa custa R$300 que ela está cara. Pode ser que a blusa de 49 seja, no longo prazo, mais cara do que a de R$300. Porque a de 49 você vai usar 5 vezes. Na sexta lavada, a bichinha já está assim. Agora, pode ser que a de 300, essa daqui tem 6 anos. 6 anos. Então, dependendo de onde você adquire, você paga um pouco mais para a qualidade, mas você ganha ao longo do prazo. Aí a sua esposa vai lá, compra um vestido que ela vai usar uma vez num casamento da filha, custou R$1.500. Não, aluga, é melhor. Por quê? Porque só vai usar uma vez. Eu digo que só tem uma coisa mais cara no universo que eu estou querendo comprar, que é espaço em aeronave, inclusive para vender para o meu amigo Adilson, porque lá você compra 10 centímetros por R$60, é o metro quadrado mais caro do universo, é o espaço entre assento de aeronave, né? Que vai te dar muito dinheiro se você conseguir comprar um espaço daquele lá. Então, cuidado, por quê? Porque você pode estar comprando coisas um preço absurdo. Agora, cuidado porque se de um lado tem coisas boas em alguns compromissos financeiros, do outro lado tem coisas ruins. Jamais compre comida, alimentação à prestação. Meu querido, o camarada já comeu, já despejou o que não servia daquela comida e ele está pagando aquele negócio ainda. Cuidado com isso aí, tá? É uma dica aqui para vocês. Priorize as dívidas mais caras. O que é uma dívida mais cara? Olha aqui para mim. Eu tenho a prestação da escola do meu filho. Custa R$1.000. E eu tenho uma prestação do cartão de crédito. Custa R$800. Qual que é a mais cara? A de 1.000 na prestação da escola do meu filho ou a de 800 no cartão de crédito? Mas sabia que tem gente que vai pagar essa daqui primeiro? Essa de 800 aqui tem uma taxa de juros maior. Então tome cuidado quando você vai lidar com a administração financeira para que você não caia na cilada de ficar pagando dívidas mais baratas e deixando as dívidas mais caras pelo valor da taxa de juros e não necessariamente pelo valor nominal do boleto, tá bom? Peça ajuda quando você precisar. E nós temos alguns órgãos hoje disponíveis. Nós temos o próprio Serasa Consumidor, que é o Serasa Experian, que promove em todo o Brasil, junto com o PROCON, a Procuradoria, Defensoria Pública, feirões de renegociação de dívida. Óbvio que eles já têm seguro, já receberam, você quer pagar e eles querem receber. É muito comum, você, às vezes, se você já se enrolou com o endividamento aí, a dívida já era de 6, 7 mil reais. Aí chega lá um boleto na sua casa, pague 300 e a gente nem fala mais nisso. Por quê? Porque ele já sabe que não vai receber, o seguro já pagou, e se ele ganhar 300 para quem não ia ganhar nada, está ótimo. Agora, pelo amor de Deus, não se apoie nisso para arrumar dívida. Porque tem um pessoal aí que fala assim, a dívida prescreve em 5 anos. Meu querido, é um inferno você ficar 5 anos com o seu nome negativado, você não pode fazer nada porque você entrou nessa caminhada maluca de se endividar por conta disso. E olha, eu costumo dizer o seguinte, presta atenção, essa é a frase, atualmente a gente compra coisa que a gente não precisa com dinheiro que a gente não tem para impressionar pessoas das quais a gente menos gosta. Cuidado, muito cuidado, porque senão você vai acabar com um burrinho nas costas. Eu morei em Brasília, e é onde nós temos uma das rendas per capita maiores no Brasil.
A cidade de Brasília, ela é movida pelo dinheiro público, e eu tinha naquela ocasião, eu me deslocava num abacate verde, os membros da igreja chamavam de abacate, que era um Astra verde. Meus queridos, eu parava, e do meu lado parava uma BMW, do outro lado parava uma Mercedes. Se você não tiver controle psicológico e emocional, você pira. E eu conheci em Brasília pessoas que ganhavam 30 mil reais por mês com a agiota batendo na porta. Por quê? Porque sempre vai ter nessa hierarquia financeira do mundo alguém que ganha mais do que você. E se você ficar olhando para cima, você vai fazer coisas equivocadas que comprometerão a sua vida financeira, emocional e espiritual. E a primeira coisa que você precisa aprender, financiamento não tem nada a ver com dívida. O financiamento é um contrato que você faz de pagamento numa determinada data. Se você não pagou, aí aquilo se transforma em dívida, tá bom? Só para que a gente consiga colocar as coisas no seu devido lugar. Chefe, quanto tempo eu tenho? Só para eu poder... Ok. Eu vou dar um salto aqui, esse material vai estar disponível para vocês, tá bom? A gente já falou aqui eu quero só fazer essas perguntas, que é uma terminologia hoje na economia financeira dos superendividados. Responda para você, não cutuque ninguém, tá bom? É você consigo mesmo e Deus. As minhas dívidas, que são as minhas prestações mensais, equivalem a mais de 50% do que eu ganho. Eu preciso trabalhar mais para pagar as minhas dívidas no final do mês. O meu salário termina antes do final do mês. As minhas dívidas estão sendo causas de desavença familiar. Eu pago em atraso as contas de luz, água, alimentação, aluguel ou condomínio. Eu tenho sofrido de insônia ou depressão em razão das dívidas. O meu nome está registrado em cadastros como SPC e Serasa. Eu tenho atrasado o pagamento das minhas obrigações. Eu já pedi dinheiro emprestado a familiar ou amigo para pagar as minhas obrigações. E a minha família não tem conhecimento das minhas dificuldades financeiras. Se você respondeu sim a boa parte dessas perguntas, você está hoje enquadrado nessa nomenclatura de superendividado. Não entre em desespero, você não vai ser preso por isso, tá? Precisamos nos lembrar, e aqui eu aproveito a ocasião, de que nós somos regidos por um código moral, ético. Primeiro, que é a Bíblia. Segundo, especialmente falando enquanto pastores, o nosso código de ética da Ordem dos Pastores. Eu não quero, não quero generalizar aqui, mas nós precisamos entender os compromissos que nós assumimos e cumprir com esses compromissos. Primeiro, diante de Deus, segundo, diante da nossa consciência e terceiro, diante das pessoas que se relacionam conosco. Nós hoje estamos trafegando pela vida, mas em cada movimento que a gente faz, e ouvimos o testemunho aqui brilhante, maravilhoso de um amigo, nós testemunhamos a presença desse Deus na nossa vida e na nossa história. E uma das maneiras de nós honrarmos o nome do nosso Senhor é através do cumprimento dos nossos acordos ou das nossas promessas. E todos nós, quando ingressamos na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, assumimos um compromisso de manutenção da nossa organização. E eu disse isso aqui ontem, eu não assumi a Ordem dos Pastores para ficar mandando boleto e carteira apenas. Isso faz parte do processo, e qualquer máquina poderia fazer isso. Agora, quando a gente entender que a Ordem dos Pastores é uma agência do Reino de Deus para guiar o rebanho do Senhor e ajudar esse Brasil a se tornar um Brasil melhor, isso faz sentido na nossa vida e na nossa história. Agora, nós nos mantemos como? No espírito da cooperação. Eu vou para o mercado hoje, em geral, falar da ordem e negociar produtos e serviços em nome da ordem, e quando eu falo o valor da anuidade, o pessoal ri. Fala assim, como assim? R$190, você vai ali e faz um lanche com a sua família na esquina, você paga R$190. Como que vocês conseguem fazer a gestão de uma organização com mais de 13.500 pessoas no Brasil com R$190? E isso é porque eles estão achando e acreditando que são 100% adimplentes. Nós temos hoje 46% de adimplência no Brasil. Chegamos a 16% de adimplência. Queridos, queremos fazer mais. E lembrem-se que, primeira coisa, e aí eu fecho aqui, porque eu não vim falar da ordem aqui, mas eu não poderia deixar de falar desse princípio especial para você e para a sua família, já que a gente está falando de patrimônio. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil hoje paga, eu tiro do orçamento do escritório e pago o seguro para os pastores que estão adimplentes. Para proteger você, sua esposa
em caso de acidentes e assistência funeral para a família. E tivemos esse ano casos de colegas preciosos nossos que vieram a óbito por conta de acidentes e que estavam com a sua anuidade em aberto. Então, mantenha a sua anuidade em dia, proteja a sua família, não é um dinheiro que vai fazer todo mundo mudar de vida, mas tivemos inclusive um caso aqui, do estado de São Paulo, de Campinas, que foi o pastor Alexandre, que foi a Caldas Novas com a esposa, comemorar aniversário. Na volta teve uma colisão de um veículo e 2 dias depois, o único sobrevivente, um Benjamin, um netinho, inclusive do pastor Campinas, que é pastor nosso, que sobreviveu. Entrei em contato com o Juraci, a primeira resposta do Juraci: pastor, ele estava com anuidade em aberto. Eram 75 mil reais de seguro e funeral, nós estamos falando de quase 10 mil reais de funeral para a família. Nós não desejamos isso, e seguro a gente não paga para usar, mas é hoje uma das proteções que a Ordem dos Pastores está dando para você. E aí eu quero encerrar com essa pergunta: qual a probabilidade de uma faxineira e de um motorista de ônibus se tornarem tão ricos quanto um CEO de uma multinacional? Eu vou repetir a pergunta: qual a probabilidade de uma faxineira e de um motorista de ônibus serem tão ricos quanto um empresário? Entenderam a pergunta? Qual a probabilidade de uma faxineira e de um motorista de ônibus ser tão rico quanto um empresário no Brasil? 0. Vamos ver se é 0. Primeira coisa que você precisa mudar na sua cabeça: riqueza não é sinônimo de consumo, posse de bens ou serviços de luxo. O fato da pessoa andar com carro zero não significa que ela é rica. O fato da pessoa morar no Brooklyn não significa que ela é rica. O fato da pessoa consumir determinados bens não significa que ela é rica. Quem vê a riqueza somente pelo lado da renda tende a se sentir sempre pressionado, porque sempre vai ter alguém acima que ganha mais do que eu. A riqueza é um conceito relativo e muda de indivíduo para indivíduo. Vamos pegar o exemplo desse empresário. Ele mora em um apartamento de 1,5 milhão, ele possui uma casa de praia de 800 mil, ele tem 2 carros, 150 mil cada um, e um barco de 400 mil. Ele tem um próprio negócio, trabalha 14 horas por dia, fica pendurado no celular, inclusive estando em casa, e não sabe o significado de final de semana e férias. Pergunta: ele é rico? Eu não posso afirmar que ele é rico. Eu não posso. O que está... Não, lembra do sistema lá. O que nós falamos de sistema? O sistema disse para você que ele é rico. O sistema disse para você. O que eu posso dizer é o seguinte: ele é um consumidor de bens de luxo. Vamos pegar outro exemplo? Esse é um empresário que mora num ótimo apartamento alugado e ele possui rendimentos em aplicações e apartamentos de baixa renda que gera para ele extra 10 mil reais por mês. Tem 2 carros médios, seminovos e nada mais. Ele tem um negócio próprio, trabalha 8 horas por dia, tem os finais de semana sempre livre e anualmente faz uma grande viagem aproveitando seus 30 dias de férias junto com a esposa e filhos. Ele é rico? Nós estamos ressignificando. Pergunta: ele tem qualidade de vida? Ok, vamos voltar no outro empresário. Mora num apartamento de 1,5 milhão, casa de 800 mil, 2 carros de 150 mil, um barco de 400 mil. O valor patrimonial dele é de 3 milhões. Existe uma matemática contábil de desvalorização de bens, e há uma desvalorização anual para essa categoria de bens de 4%. Isso significa exatamente 120 mil reais de perda ano. Esse camarada, ele precisa ter hoje a garantia de pelo menos 180 mil reais por ano de receita, senão ele não mantém o que ele tem. O que a gente começa a perceber aqui? Ele tem que trabalhar para manter o que ele tem. Se ele não manter o que ele tem, ou seja, se ele não tiver o trabalho, ele não consegue manter o que tem e acaba. Esse outro empresário que a gente... acabei pulando aqui sem ver. Volta aí para mim. Isso. Esse outro empresário aí, ele tem o trabalho, mora no apartamento alugado, só que é o seguinte: ele não depende do trabalho para ter renda. Por quê? Porque ele tem uma outra renda oriunda
de aluguel que dá para ele R$10.000 por mês. Ele trabalha porque ele quer, ele não trabalha porque ele precisa. Enquanto o primeiro está cada vez mais preso no trabalho, o segundo está cada dia mais leve para poder fazer o que ele gosta. E aí entra o conceito de riqueza. O que é ser rico? Não tem a ver com aquisição de patrimônio. Aqui, para nós, riqueza é ter qualidade de vida. E o que tem a ver com qualidade de vida? Ter tempo para minha família, ter tempo para mim, fazer o que eu amo, sem me tornar refém do mamon. Meus queridos, Jesus, não sem razão, deu nome a uma divindade, igualando essa divindade a Deus. E essa divindade, segundo o próprio Cristo, ela tem personalidade. Deixa eu pegar aqui para dar um exemplo para vocês. Já tem gente rindo já. Adilson, você é meu guarda-costas, porque você tem mais de 2 metros de altura. Se você encontra um negócio desse aqui no chão, isso não afeta você. Só se você for muito educado, que você vai tirar e vai jogar no lixo. Agora, meu queridão, se você encontra uma dessa aqui no chão, Adilson, isso aqui tem personalidade. Isso aqui atrai nosso coração. A gente se acotovela por conta desse negócio. A gente compromete a família por conta desse negócio. Adilson, para mim, Adilson. Amigo Adilson. Isso aqui tem vida. Obrigado, chefe. Olha aí que homem educado, gentleman. Então, meus queridos, ressignifique a sua ação diante do dinheiro. Aprenda a economizar. E o que é aqui? É fazer um esforço para sobrar algum dinheiro no final do mês. Poupe. Sobrou, não gaste. Faça o quê? Pega esse dinheiro e aplique financeiramente. Tá? Depois eu vou mandar para vocês alguns tipos de investimento financeiro. Um é um negócio próprio. Olha só, presta atenção. Eu tenho formação nessa área. Cuidado, 60% das empresas fecham em menos de 2 anos. Sabe por quê? Porque não significa que você viu na sua cidade uma placa aluga-se, que você pode abrir um negócio. Estude antes. Estude. A USP tem pós-graduação na área de gestão com preços muito bacanas, que você pode ir lá e fazer. Segundo, imóveis. Avalie o mercado. Há uma previsão que a taxa de juros do Brasil vai ter uma queda cada vez maior. Com isso, o crédito imobiliário aumenta, porque as operadoras sabem que essa taxa de juros vai cair, então eles vão voltar com a abertura de crédito. Com a abertura de crédito vai ter um reaquecimento no mercado imobiliário no Brasil. Então, se você tem condições de comprar algum imóvel e tem desejo, esse é o momento. Por quê? Porque nós vamos ter um reaquecimento do mercado imobiliário no Brasil nos próximos anos. E terceiro, aí vem os ativos financeiros. Eu sugiro você ler 2 livros. Primeiro, Pai Rico, Pai Pobre. Segundo, O Motorista e o Milionário. São 2 livros de princípios básicos de economia que a gente falou aqui. E você vai hoje para a internet e você começa a estudar sobre criptomoeda, investimento em ações. Hoje você tem sistemas que você brinca com os números reais, mas com dinheiro fictício. E você começa a fazer essa brincadeira de investimento. Qual que é a proposta aqui, meus queridos? É que você faça o que você faz hoje em termos de ministério, porque você é apaixonado com isso, você não é regido pelo dinheiro. Mas vai chegar uma hora em que você criou uma condição de preparo, de antecipação do seu recurso financeiro para o final da sua vida. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil já está debruçada em produtos e serviços que vão te auxiliar a criar uma previdência financeira para o final da sua vida. Eu quero que você decida e encontre em Deus o momento de deixar o ministério e vá namorar com a sua namorada numa praia aí, tomando água de coco e fazendo o que você gosta. É isso que você precisa. Nós não queremos, e o Adilson sabe disso, nós não queremos ouvir relatos de colegas que estão se adoecendo, estão se matando ou estão morrendo atrás do púlpito porque não se prepararam para isso. Nós estamos hoje juntos para ajudar você a viver a vida abundante que Deus tem para você. Então, receba esse conteúdo como dicas e sugestões, acolha, estude sobre isso, sobre todos os temas. Hoje, o Abner nos presenteou com uma matéria preciosa,
aproveite esse tempo. Obrigado, Adilson, todos os seus pares de diretoria, pela visão que a Convenção Batista do Estado de São Paulo tem tido, no investimento com os pastores, com os obreiros, com as suas famílias, que vocês honrem isso, reproduzam isso aonde vocês estiverem, porque no final das contas o que nós estamos envolvidos é na obra do Senhor, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Receba o meu beijo, o meu abraço e a minha bênção em nome de Jesus.